Abriu? 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Sofim. É assim que está aqui? Deixa eu ver. Tem que apagar essa luz daqui da frente, né? Isso. É que aí quem não enxerga sou eu aqui, a Bíblia. Mas acho que dá para ler. Não, tá bom aí fica mais fácil. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve-a por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Mais um pedacinho. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém?
Oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante deste texto da Tua Palavra, que, Senhor amado, fala da história de Ana, de Eucana, da história de Penina, ó Deus querido, e também, Senhor, ó Deus, dos demais personagens dessa história. Que o Senhor venha nos abençoar para explanar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor já gerou no nosso coração nesta noite, e que o Senhor venha usar de misericórdia para conosco, e que Teus filhos venham compreender esta palavra e venham colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se. Glória a Deus. Estamos diante de um texto da palavra de Deus que foi de um acontecimento que foi dado no tempo dos juízes. Nesse tempo não existia rei sobre Israel. Eram os juízes que governavam. E juízes que eram levantados por Deus. Na verdade, quem governava era o próprio Deus, através dos juízes. E quando o povo se entregava ao pecado, Deus entregava o povo também nas mãos dos seus inimigos, para escravizá-los. E aí Deus, quando o povo clamava, voltava ao Senhor, Deus levantava um juiz para libertar o povo das mãos dos inimigos. E se deu esse texto exatamente neste contexto aqui do tempo de juízes. E Samuel, que foi o filho de Ana, ele foi o último juiz, né, de Israel. Depois veio o tempo da monarquia, que foi os reis que começaram a governar Israel. E temos um texto que fala, é uma história, não é, de uma mulher, de uma família, na verdade. Esta família, Eucana, o marido, ele tinha duas mulheres. Uma chamava-se Penina, que era muito fértil e dava filhos. E tinha Ana. Ana, ela não tinha filhos, porque o próprio Deus tinha cerrado a madre dela. E por conta disso, era uma mulher muito amargurada. E é interessante que ela carregava consigo essa tristeza muito grande. E Ana não tinha pedido isto. E a verdade é que não gerar filhos na época era uma sentença muito pesada para uma mulher. Era uma sentença muito dura. Era como quase que uma maldição sobre a vida de uma mulher. E ter duas mulheres era muito comum nesta época da história da humanidade. E principalmente quando uma não gerava filhos. Então o homem tomava outra mulher para que gerasse filhos, porque ter filhos era o bem mais precioso que um homem podia ter e deixar na terra como herança. Então, Ana provavelmente casou-se com este homem chamado Eucana, que o amava, que a estimava muito, mas por conta dela ser estéril, ele toma outra mulher para si, que se chamava Penina. E esta mulher Penina, ela tinha filhos sempre, que aqui nós vimos que aqui Eucana, ele fazia o sacrifício no altar e dava porções, quer dizer, quem repartia comida entre eles era o próprio homem. Então ele dava porções, porção para a mulher, Penina, para os filhos e filhas, e para Ana ele dava uma porção dupla, para consolar a Ana, né? E na verdade Ana carregava consigo esta tristeza, essa amargura. Ela tinha consigo essa amargura. E ela era uma mulher de Deus. A família era uma família de Deus. Porque subia todos os anos para Siló. Siló era um lugar, uma cidade, aonde se apresentavam os sacrifícios a Deus na época. E Siló, então ali estavam os sacerdotes, onde recebiam os sacrifícios, onde tinha o altar. E eles estavam ali constantemente. Tinha 3 festas no ano, que praticamente as pessoas, os judeus eram assíduos nestas festas.
era uma festa de uma semana, 7 dias, que é a festa das primícias, do Pentecoste e da Páscoa, né? Então, essas festas, eles estavam ali sempre, todos os anos, eles estavam ali, participavam, e Ana, por sua vez, ia e participava com eles. E é interessante, queridos, que às vezes nós também, né, nós, assim, sempre quando a gente trata com as pessoas e conversa mais o problema das pessoas, e às vezes a gente mesmo, né, nós sabemos que às vezes tem pessoas que está tudo bem, né? Olha como é que está. Não, está tudo bem nas finanças, está tudo bem aqui, está tudo bem ali. Porém, sempre tem um porém, um porquê, né? Sempre tem um porém. Porém, tem uma área da minha vida que é assim, assado, que ela não desenvolve bem. E Ana, ela tinha carregava consigo, ela era amada pelo esposo, mas ela carregava consigo esse opróbrio, essa tristeza, né? E quando ia fazer o sacrifício, e ela estava ali, todos os anos ela estava ali. E é interessante que ela ia num ambiente onde estava ali os sacerdotes, onde Deus estava operando, só que ela ia e voltava, e nunca ela conseguiu. Penina ia com ela, voltava e engravidava. Engravidava sempre. E ela, por sua vez, nunca conseguiu engravidar, ter o filho. É interessante isso, né? Porque que, às vezes, algumas pessoas vêm para o ambiente, né, vêm para a igreja, participa na igreja, está na igreja constantemente, só que tem algo na sua vida, um sonho, um projeto, algo que é emperrado. Às vezes na família, na área familiar, na área financeira, é emperrado, não acontece nada, né? E Ana estava nessa condição, não acontecia nada. E ela então chorava, e se entristecia. Ir para o culto para ela era pior do que ficar em casa, porque ela ia para o culto e chorava, e ficava triste. E para completar, tinha a Penina, que tinha ciúmes do amor do marido por ela, e aí pegava e apurrinhava ela, né? Acho que a palavra certa não é essa. Fazia chocarrices com ela, atormentava ela com palavras, né? Atormentava, tirava ela do sério, e isso chateava, jogava ela para baixo. E é interessante que, às vezes, nós vivemos a nossa vida e sempre existem as peninas da vida, né? Sempre existe aquelas pessoas, o pai, às vezes a mãe, às vezes o irmão, a irmã, um parente, ou alguém que é a penina da vida, que fala assim: olha, você não vai conseguir, você não tem condições, você não pode alcançar isso, a sua condição é muito pequena, a sua condição não dá para isto. Então sempre tem as peninas da vida que acaba querendo diminuir, né, ou destruir, ou nos colocar para baixo. E isso é uma verdade, né? Só que Ana, ela não desistiu. E aí está uma receita, né, muito grande. Não desistir. Eu não desisto. Ela se aborrecia, ela chorava, mas no outro ano, no tempo do sacrifício, ela estava lá. Depois ela estava de novo. Todos os anos ela estava ali. Bom, e eu aqui quero tirar algumas lições para nós, né? E a lição é o seguinte, que o fato de servir ao Senhor, primeira coisa, o fato de servir ao Senhor talvez não seja o suficiente para nós alcançarmos os nossos sonhos. Então eu disse aqui que Ana, ela tinha uma deficiência que foi dada por Deus. Há coisas que é dada e colocada por Deus em nossas vidas, né? Deficiências. E
E a deficiência não é um mal, um castigo da parte de Deus. Alguém chegou em Jesus e disse assim: Senhor, por que aquele homem nasceu cego? O pai dele pecou, ele pecou, quem que pecou? Aí o Senhor disse assim: olha aqui, nem o pai, nem o irmão, nem a mãe pecou, e nem ele pecou. Esse mal veio para glorificar o nome do Senhor. Então, há coisas e deficiências na nossa vida que são colocadas para trazer o nosso crescimento espiritual, o nosso entendimento para com Deus e a nossa aproximação para com Ele. Quem está entendendo diz amém. E Ana, por sua vez, ela tinha essa deficiência, ela se entristecia muito por isso. E ano após ano se repetia a mesma coisa, a mesma situação. Mas ela não abandonou a igreja. Não, pelo contrário, ela perseverou, né? Então, ela vivia uma situação, às vezes a gente vive uma situação semelhante. Até estamos na casa do Senhor, no ambiente do milagre, ouvimos outras pessoas falarem do milagre, mas ainda não alcançamos aquilo que nós desejamos, né? Então aqui, como eu falei, um projeto na nossa vida, às vezes um jovem que quer fazer uma faculdade, às vezes um sonho, né? E isso é uma deficiência, e a pessoa está ali e está buscando, mas não aconteceu ainda, né? Apesar de estar num ambiente onde pode ser gerado um milagre, onde os milagres acontecem no ambiente espiritual. E para piorar, teve aí então a Penina, e existem as peninas da vida, que eu já comentei aqui sobre Penina, para baixar a autoestima da pessoa, né? As peninas que vêm contra nós, né? Às vezes até dentro de casa, às vezes até o marido, às vezes até, né? As peninas que quer ter autoridade, poder. Olha, queridos, e muitas vezes as pessoas dão poder para as peninas. Ana dava o poder para Penina, por quê? Porque quando Penina atacava Ana com palavras, Ana chorava, Ana se entristecia, e isso era transmitir o poder, porque Penina sabia agora que quando ela se levantasse contra Ana, Ana se ia se entristecer, tinha poder sobre ela. Então aqui uma lição muito importante, queridos, o nosso comportamento diante dos ataques de Penina. Não, você não vai conseguir, não, você não pode, você não tem como, a sua família não, seu marido não, e às vezes até de dentro de casa mesmo, né? Porque a Penina era de dentro de casa, às vezes uma pessoa de dentro de casa mesmo, para atacar a outra, fica atacando tal, para quê? É a Penina para aborrecer, para entristecer, e aí a pessoa se aborrece, chora, se entristece, fica, não é, aborrecida. O que acontece? A outra fala assim: peraí, eu estou com a autoridade aqui, e aí todas as vezes que ela tiver uma condição, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela vai exercer um poder sobre a sua vida. Não entregue o poder às mãos de Penina. Alguém aborreceu, apurrinhou, um ataque de Penina, querido, se comporta de uma forma natural, não deixa te atingir, não permita que isso lhe atinja, não é? Porque se você tiver uma demonstração de tristeza, de aborrecimento, de preocupação com os ataques de Penina, você pode ter certeza, essa Penina vai te aborrecer a vida toda sua. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então, o poder que nós temos e detemos, não podemos entregar nas mãos de Penina, né? Alguém falou mal, alguém te atacou, alguém te afligiu por causa da sua fé, não é? Ou porque você não conseguiu alguma coisa,
Eu me lembro muito bem de uma pessoa aqui na igreja que perdeu uma criança, e aí o irmão dela, né, começou as peninas da vida, né, falar assim: tá vendo? Você está na igreja todo dia, aí você perdeu a criança, olha isso, aquilo. Mas ela perseverou, né? Ela chorou, se aborreceu, e ela perseverou, e Deus deu-lhe a ela uma outra criança, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, não desista diante dos ataques de Penina. Tem as Peninas que dizem, talvez, que até você não é crente. Está indo lá para a igreja, está vendo? Para ser crente igual a ele ou igual a ela. Essas são as Peninas. Cuidado. Não transmite o poder. Repreende em nome de Jesus. Amém? E haja naturalmente, querido. Tenha o discernimento da parte de Deus. E Penina não vai lhe atingir em nome de Jesus. Amém? Mudando a semente, diga assim, mudando a semente. Versículo 9 a 11, eu quero repetir a leitura. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, ele deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela ia para o templo e nada estava acontecendo. Você pode ter certeza que ela orava, que ela buscava Deus, para que a tristeza dela, para que aquela sentença fosse mudada. E ela queria um filho. Ela queria uma criança. Só que as coisas não aconteciam, queridos. E, na verdade, Tiago, ele diz assim, não recebeis porque pedis mal. Pedis para suas próprias benefícios, para os seus próprios benefícios. Por isso não recebeis. E a verdade é que Ana, ela buscava em Deus um filho, aquilo que ela desejava, exatamente para tirar sobre ela, para ela viver, para tirar aquela tristeza, aquela sentença sobre ela. E ela estava pensando e buscando a Deus, pensando nela, no problema dela. Por conta disso, ela não recebia. Mas um ano foi diferente, este ano foi diferente. E neste ano que eles subiram, a tristeza estava ali, instalada. Aqui ela estava triste, estava chorando, amargurada, mas ela foi para a presença do Senhor. E ali na presença do Senhor foi derramar a sua alma. Ela disse: Senhor, eu vim aqui derramar a minha alma. E começou a orar ao Senhor. E na sua oração ela foi levada a fazer um voto com Deus. E qual era o voto? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou oferecer a ti de volta. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, ela já fez um voto com Deus de entregar o filho e de consagrar o filho para a sua obra. Então, a partir daí, queridos, Deus começa a ouvir a oração de Ana. É mais ou menos assim um exemplo para nós, né? Que o caminho da bênção é se comprometer com Deus, é fazer um voto com Deus. Fazer voto é compromisso. Agora, é mais ou menos assim, queridos.
o que é que eu tenho buscado da parte de Deus e não tenho tido o sim, o amém dele? Não tenho ainda recebido o sim. É certo, queridos, que Deus sempre vai e às vezes fala não mesmo. E nós temos que estar pronto para o não do Senhor. Mas, querido, nós também temos que buscar o sim do Senhor. Nós temos que buscar este caminho do sim. E aqui é que Ana, ela buscava para os seus próprios deleitos. E aí Deus disse não. Mas no dia que ela se comprometeu com Deus, de que aquilo que estava sobre ela, aquela tristeza que estava sobre ela, que se Deus lhe desse aquele filho, ela, por sua vez, em gratidão a Deus, daria de volta ao filho e consagrava ao Senhor. E o seu filho, e ainda fez um voto com o seu filho para Deus, que foi o voto de Nazireu, por toda a sua vida. Então é assim, queridos. Por que você quer ganhar dinheiro? É para os seus deleites próprios? Para você ter uma casa na praia, para você ter isso e aquilo? Talvez você consiga sim, com os seus esforços, com a força da sua carne, a sua inteligência, você pode conseguir, mas conseguir a bênção de Deus para os seus próprios deleites, vindo de Deus para os seus próprios deleites, não vai ter o sim. Só vai ter o sim de Deus quando você, sim, o sim de Deus e o amém, quando você buscar a Deus e você alinhar a vontade, o querer de Deus com a sua vontade. É você estar debaixo do projeto de Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um bom salário, se o Senhor abrir as portas do trabalho, eu assumo um compromisso com o Senhor, que todo o dinheiro que o Senhor me der, vou consagrar ao Senhor através dos meus dízimos, através das minhas ofertas. Senhor, se o Senhor me der uma condição, um carro, Senhor, este carro, esta casa, isso e aquilo, vai ser para glorificar o teu nome. É o caminho do sim de Deus, queridos. Ana buscou o caminho do sim de Deus e assumiu um compromisso com Deus. O problema, queridos, é que nós vivemos dias em uma geração que nós fazemos compromisso com tantas coisas. Fazemos compromisso com todo o nosso salário, compromisso paga isso, aquilo outro, né? Fazemos compromisso com a família, fazemos compromisso com o entretenimento, fazemos compromisso com isso, com aquilo, mas nós não assumimos compromisso com Deus. E Deus, querido, priorizar a Deus não é uma questão de se eu quero ou não, é uma questão, se eu quero viver com Deus, eu tenho que priorizar a Deus e ter compromisso com Deus. Agora há pouco falava, né, de alguém que pode ajudar com as crianças. A gente tem dificuldade, por quê? Porque é um compromisso. Então, quando a gente fala de algum trabalho na igreja, de alguma coisa que tem que fazer, que a gente necessita, é um compromisso que se assume com Deus. Então, queridos, Ana, ela buscou o caminho do sim de Deus, assumindo um compromisso. Senhor, se o Senhor me der o filho, eu vou devolver ao Senhor. E é interessante, querido, que quando a gente assume este compromisso com Deus, de verdade, de coração aberto, sabe, não de boca, porque de boca não adianta nada, Deus conhece o coração. Deus, ele vai abençoar. Ana, você imagine uma mulher que não tinha filhos, e aí Deus abençoa, Deus dá o filho a Ana, Samuel nasce, aí quando Samuel desmama, que é, sei lá, uns 4, 5 anos, que a criança, ela mamava um tempo mais na época, ela vai entregar o seu filho a uma família de sacerdote, que nem era muito certo, né? De sacerdote, para criar o seu filho no templo do Senhor, era o voto dela.
Você imagine uma coisa dessa. Você abrir mão daquilo, de um presente de Deus. Você imagine Abraão com um filho de 17 anos, colocar ele num altar, porque o Senhor havia pedido a ele. E desferir, ele estava certo que desferiria ali sobre ele aquele machado, aquele cutelo, e mataria ele na presença do Senhor. Então, são coisas que mexem com Deus, querido. Nós vivemos dias em que as pessoas não mexem com Deus, não mexem com o coração de Deus. Mas, querido, uma coisa é certa, olha, às vezes nós vivemos situações, não é, na nossa caminhada, mas depois de uma orientação da parte de Deus, e Deus, ele está sempre atento, querido, e ele sempre muda as circunstâncias no meio do caminho. Deus não explicou porque que tinha, e a Bíblia não explica porque que Ana era estéril, não é? Deus não explicou porque que ele queria o filho de Abraão, não explicou, querido. Deus simplesmente pediu, mas é no meio do caminho que Deus, ele prepara circunstâncias na vida em que temos que tomar decisões, e dependendo das decisões que tomamos, ele muda a circunstância da vida, ele muda o coração, muda a situação, ele muda toda a história da nossa vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo sobre a igreja do Senhor. É tempo de nós assumirmos compromisso com Deus, querido. E eu aqui profetizo em nome de Jesus, Anas assumindo compromisso com Deus, e Deus mudando a história, aleluia, das Anas que comprometem-se com Deus em nome de Jesus. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então, ela muda a semente, ela muda o jeito de fazer a coisa. Porque se você faz as coisas do mesmo jeito, sempre, toda a sua vida, não é? Você vai colher sempre a mesma coisa. Quem compreende isso? Se você planta a mesma semente, se você planta jabuticaba, você não pode colher melancia. Se você planta uma semente, você vai colher fruto daquela semente. Ana, naquele dia, ela foi mais ousada. A tristeza e a amargura que estava sobre ela levou ela a fazer um compromisso com Deus. Não levou ela, querido, olha que lição para nós, né? Não levou ela a se afastar de Deus, porque ela sabia que o sim de Deus poderia vir em qualquer hora. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas, se não recebem de Deus, que se não vive aquilo de Deus que deseja, acaba se afastando, acaba pulando para lá, para cá, né? Não tem ainda, não tem paciência. Não existe paciência, perseverança. Mas Deus, Ele está sempre pronto a ver nosso comportamento. E aí, neste dia, ela mudou a sua semeadura. Então, para que você que busca realizar seu sonho, para você que perdão, para você que quer a prosperidade financeira, que quer as coisas na sua vida, os seus sonhos realizar, queridos, querido, alinha com Deus o seu sonho. Ofereça a Deus, fala: Senhor, se o Senhor me permitir viver este sonho, esta bênção, não é? A minha faculdade, minha vida profissional, vai ser para glorificar o nome do Senhor, mudar a semente, amém? Mudou a semente. Aleluias. E fazendo a nossa parte, crer na palavra,
faz toda a diferença. Quando Ana, nós vimos aqui no texto, ela se compromete com o Senhor, ela oferece a Deus ali o seu filho, o filho que Deus lhe dava. E ele teve uma confusão ali, ele não entendeu, pensou que ela estava bêbada tal, e foi repreender ela. E ela então se explicou, e ele então nem perguntou o que ela estava pedindo. Simplesmente disse a ela: vai, que você vai ser abençoada. É o versículo 16, veja bem. Ela diz, e se explicando para Eli: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filha de Belial é filha do maligno. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Queridos, ela recebeu uma palavra de Eli, que era o sacerdote. Uma única palavra. Quando ela se explica para Eli, ele diz assim: ó, vai-te em paz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E o que aconteceu? Ela saiu dali, ela foi comer, foi beber, porque já mudou, o seu semblante já não era mais triste, colocou um sorriso no rosto. As pessoas estranharam. Penina deve ter falado assim: ô Estéreo, você está, o que está acontecendo com você? Ficou doida? Ficou maluca? Mas ela mudou o seu semblante, queridos, e ela foi comer, se alimentar. Certamente ela tomou posse daquela palavra. Ela disse assim: bom, eu tenho que me alimentar, porque eu tenho que me fortalecer para gerar essa criança. E ela não estava grávida ainda, queridos. O que é que a gente faz? É uma pergunta. O que é que a gente faz, querido, com a palavra que a gente recebe da parte de Deus? O que nós temos feito com as mensagens que são pregadas, que fala conosco? Nos emocionamos, muitas vezes, não é? Saímos daqui leve. Poxa, hoje eu estou mais leve. Mas na maioria das vezes, querido, não faz efeito nenhum. Ana, ela sai dali, queridos, ela já sai crendo na profecia. Ela toma aquela palavra para si, e ela crê naquilo ali, muda o seu semblante, começa a preparar uma condição para que o milagre fosse gerado. Ela já põe um sorriso no rosto, come, bebe. Uai, qual é o marido que não ia se alegrar com a esposa que é amada? Já pensou? Eucana, como que ele ficava para baixo? Ela voltava chorando aos prantos. E isso dava espaço para Eucana ter um relacionamento com Penina, e Penina gerava. Mas ela sai dali e já sai alegre, feliz, come, bebe, preparando o ambiente para que o milagre fosse gerado. E às vezes a gente, queridos, né, tantas palavras reveladas da parte de Deus, porque ela não estava grávida, ela podia sair dali duvidando, ela podia sair dali, é tantas vezes que eu venho aqui, tantas vezes que eu tenho buscado, que eu tenho estado na igreja, não aconteceu nada ainda. Por que hoje seria diferente? Não é? Mas sempre tem um dia diferente para aqueles que perseveram em Deus, queridos.
Sempre tem um dia, sempre tem um dia D. Moisés ia no Monte Horebe e voltava, no Monte Horebe levar lá o rebanho para pastar e voltava todos os dias, durante 40 anos. No findar dos 40 anos, ele foi lá e viu algo diferente. Uma sarça que pegava fogo, e naquele dia a vida dele mudou. Então eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, querido, que hoje pode ser diferente para você. Você tomar uma palavra, levar a sua palavra com a certeza no seu coração. E Deus, Ele é especialista em mudar a circunstância quando nós cremos de verdade. O que fazemos, querido? O que temos feito com as palavras que são ministradas em nossa vida? Tomamos só parte dela, aquilo que nos interessa, ou nós tomamos ela como uma profecia da parte de Deus? E aí, queridos, a palavra que ela recebeu entrou no coração. Então, às vezes nós vivemos hoje, não vivemos tantos sinais da parte de Deus, é porque nós não cremos. Recebemos a palavra como um discurso, né? E às vezes queremos discurso cada vez mais bonito. Se não for um discurso bem bonito, que fala, não é, bem bonito, é ruim, a pregação não foi boa. Não, querido, a pregação de Eli falou assim: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda o que deseja o teu coração, aleluia. É suficiente, é uma palavra. Chegou o centurião diante do Senhor, e o Senhor falou assim: ó, eu não sou digno que entre em minha morada, mas mande uma palavra, e o meu servo será curado, aleluia. E ele foi curado realmente. Uma palavra. Uma palavra pode mudar a história da sua vida. Amém? Quem crê nisso diz amém. E aí, queridos, ela saiu dali convicta, no seu coração, alegre, e desceu para sua casa em Ramá. E chegando em Ramá, ela foi fazendo a parte dela na geração da bênção, para gerar a bênção. Ela foi fazer a parte dela. E qual foi a parte dela? Certamente ela se preparou, se perfumou. Ela não estava grávida ainda. Ficou cheirosa, alegre, sorriso no rosto. E aí Eucana, vendo aquela situação, falou: opa, tem alguma coisa diferente aqui nesse lugar. E aqui a Bíblia diz que Ana e Eucana tiveram um relacionamento sexual. E Deus se lembrou dela naquele momento e concebeu. Então é assim, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte. A parte que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Deus não ia gerar um filho a partir de um milagre sobrenatural. Fez isso só com Maria. Ela tinha que fazer a sua parte, se deitar com o seu esposo, ter relacionamento. Então você tem que fazer a sua parte, querido. Você tem que soltar currículo, você tem que fazer sua parte, você tem que pregar para o seu marido, você tem que dar testemunho bom lá na sua casa, para os seus filhos, para os seus irmãos. Não é o seu sonho ver a sua família salva? Então você tem que fazer a sua parte. Receba a parte de Deus como uma profecia em nome de Jesus Cristo. Deus te conceda aquilo que você deseja e você vai fazer a sua parte para que o milagre aconteça. Amém? A pessoa, aí Ana falou, né, bom, eu creio e pronto, né, não tem nada com o marido. Ia acontecer? Ia acontecer? Não ia acontecer. Amém? Então você tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer a nossa parte para que o milagre aconteça.
Então, ela se preparou, ela fez a sua parte. E então é assim, né? Deus está liberando uma palavra, você faz a sua parte, né? Faz a sua parte, corre atrás daquilo que você tem que correr atrás, né? Busque lá, sei lá, entregar uma direção da parte de Deus, entregar o currículo, procurar o trabalho, orar pela família, interceder, pregar para os filhos, né? Batalhar, se consagrar pelo filho que está desviado, que está nas drogas. Então você tem que fazer a sua parte. Amém? E quando ela fez parte, Deus se lembrou dela no ato. Porque até então Deus não havia se manifestado. Deus não tinha se manifestado. Quem tinha se manifestado era o sacerdote. Era Ana. Mas Deus não tinha ainda. Mas no ato, quando ela creu, e o milagre já começou a acontecer. Então, o milagre começa a acontecer na sua vida quando você já crê. Você toma posse daquela palavra. Fala, peraí, essa palavra eu não vou soltar, é minha. Toma posse, querido. E aí você faz a sua parte. Quero encerrar contando testemunho da minha vida, que o ano, não me lembro mais, mas uns 20 anos atrás, quase 20 anos, Deus fez uma promessa, uma palavra, foi gerada uma palavra no meu coração. Lembro-me, nós já estávamos aqui em Carapicuíba, e nós estávamos fazendo uma campanha no início do ano de portas abertas. Vamos fazer uma campanha de portas abertas. E eu vivia uma situação assim muito difícil financeiramente. Tinha um Fusca que a gente vinha aqui. Quem lembra do Fusca? Nossa, a gente lembra do Fusca, mãe de Lene. Tinha um Fusquinha, e o Fusquinha era um Fusquinha azul, mas só andava no vermelho. Já viu isso? Só andava no vermelho. A gasolina dele sempre no vermelho. Por conta da condição financeira. E um dia nós fazendo uma campanha de portas abertas. Vamos buscar a bênção, né? Deus gerou no meu coração no altar. Deus gerou no meu coração e falou comigo mesmo. Falou assim, olha, cuida das minhas ovelhas, que eu vou te prosperar. E aquilo, queridos, ficou no meu coração. E eu saí dali, tomei posse daquela promessa da parte de Deus. E fiquei na bênção, esperando. Aí a gente, humanamente falando, bom, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Bom, que jeito que Deus vai? Ó, Deus, então o Senhor faz assim, o Senhor faz... A gente querendo fazer com que Deus, mostrar o caminho para Deus. Às vezes a gente cai nessa besteira, né? De querer ensinar a Deus a abençoar a gente. E aí, queridos, eu trabalhava em construção civil, trabalhei muito tempo em construção civil, era empreiteiro. E eu, depois de 3 meses, eu me acidentei, quebrei o tornozelo. E aí veio aquela situação difícil, né? Porque trabalhava por conta, não estava recolhendo INSS. Aí toda a reservinha que tinha, o pouco que tinha, eu gastei. E acabou mesmo, literalmente falando. E aí comecei assim a depender da igreja mesmo. Os irmãos levavam uma cesta básica e tal, pagavam uma continha de luz, de água. É a minha esposa trabalhando fora, né, trabalhando em casa de família, e com a criança, com o Júnior, pequenininho, ficou grávida na época da Bela. Então foi um tempo de provação. Mas 3 meses depois, estava assim na lona, sabe? Aquela dificuldade. E eu me recuperando, e não tinha nada, mas eu tinha uma promessa, querido. Aquilo, quando eu olhava assim, falei, Senhor, mas eu tenho uma promessa, e eu me agarrei naquilo.
E agora eu não podia mais trabalhar no ramo que eu estava. E eu falei, e agora? Fazer o que da vida? Mas em pouco tempo, queridos, Deus mostrou um lugar, um espaço. Um amigo meu que trabalhava com reciclagem, ele disse assim, eu queria abrir um sacolão. Eu sempre gostei de comércio. Então eu vou abrir um sacolão e tal. Mas sem dinheiro, sem nada, né? Mas esse amigo meu disse assim, rapaz, sacolão dá prejuízo. Você abre uma reciclagem, que reciclagem não tem prejuízo. E aí a gente orando e colocando diante de Deus, e tinha aquela promessa da parte de Deus, vivendo na dificuldade, querido. Às vezes Deus prova a gente para ver se a nossa condição, ou como que nós vamos reagir diante daquela circunstância. Porque a nossa vida é marcada, querido, eu disse aqui para os obreiros, a nossa vida é marcada não por aquilo que nós fazemos e dá certo. Porque às vezes aquilo que nós fazemos e dá certo, ela produz orgulho, prepotência na gente. Mas a nossa vida ela é marcada por aquilo que nós fazemos e não dá certo. Porque dependendo do seu comportamento diante daquela situação, é que vai ficar marcado sua vida. Se você vai perseverar, se você vai permanecer, se você não vai abaixar sua cabeça. Então aquilo fica marcado para nossas gerações. E estava naquela situação, e aí, de repente, eu não conhecia nada, nunca tinha nem passado pela minha cabeça. Mas Deus tem os seus caminhos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos e projetos. São melhores. E aí eu, na oração um dia, buscando a Deus, e o Senhor disse assim, olha, eu vou fazer com você, e você vai saber que não é porque você faz pela sua condição, mas porque eu faço. E fiquei tranquilo, querido. E esse meu próprio colega apresentou um lugar, um espaço físico. Falou assim, olha, aqui dá certo e tal. Eu falei, tá bom, então vamos fazer assim. Eu comecei a ir pelo conselho que ele me dava e tal. E aí ele falou assim, ó, busca uma pessoa para entrar de sócio com você e tal. E eu busquei, queridos. Busquei um, busquei outro, pessoas que conhecia e tal. Ninguém quis. Olhava para mim, para minha situação, minha condição. Falei, eu vou associar com o cara, está falido. Não tem nada. Ninguém quis, querido. Ninguém. Aí eu peguei e falei assim, peraí, ninguém quer, então eu vou sozinho. Eu me posicionei sozinho. E aí eu fiz umas loucuras e peguei a escritura do terreno que a gente tinha, dei lá como avalista e dei mais uns cheques e tal. E esse amigo emprestou um dinheiro. E aí, queridos, estava ali. E no primeiro mês foi uma aprovação muito grande. Ninguém entrava ali. E além de tudo, ainda tinha que pagar um funcionário, porque eu não conhecia nada. Então eu tinha que pegar um funcionário que conhecesse para me ensinar. E ali, então, o primeiro mês, aquilo ali me deixou eu mais preocupado. Mas aí, queridos, Deus me deu uma estratégia de abrir ali um trabalho de oração, de campanha, e comecei a orar, e repreender, e paralisar ali os demônios que estavam atuando naquela região, porque era um lugar de uma oficina, onde um homem muito violento, anterior. E comecei a orar, querido. Um mês depois começou a entrar gente naquele lugar. E começou a entrar gente. Até hoje nunca mais parou de entrar pessoas naquele lugar, aleluias. E Deus, então, depois de 6 meses, eu tinha 6 funcionários. Chegou a época, o Ami trabalhou lá, né, Ami? Chegou a época que nós tínhamos 24 funcionários, 5 caminhões. Mas quem faz essas coisas? A bênção, a vitória, queridos, está em Deus. Nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, do Senhor. É no Senhor, é Ele, querido. Eu não tenho faculdade, eu não sou nem muito inteligente, nem muito econômico eu sou.
Sou muito mão aberta. Não tem nada disso, querido. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso, aleluia, que Ele está conosco, e aquele que promete é fiel para cumprir com a sua promessa, aleluias. Alinhar a sua vontade com a vontade do Senhor, e fazer a sua parte. Eu fiz minha parte, dei os meus passos de fé, porque se eu ficasse lá com medo, não vou alugar aqui não, não, eu vou assumir um negócio, eu não tenho muita coisa que perder não, vamos lá. E Deus, por sua vez, fez o restante. Amém, queridos? Hoje estamos lá, já naquele lugar, há quantos anos? Já tantas pessoas que trabalharam, outras que trabalham com a gente, e sempre abençoando pessoas ali naquele lugar, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Tome, pegue a palavra da história de Ana, coloque em prática na sua vida. Não desiste de buscar, de clamar. Fale com Deus: Senhor, o que é que eu preciso de fazer? Senhor, esse meu projeto, Senhor, se não for para glorificar o nome do Senhor, então me apresenta um outro projeto para glorificar o teu nome. Amém, queridos? Quem entendeu diz amém. Fica de pé então, vamos orar.